Então seguimos com mais um vídeo e para finalizar o assunto análise nodal, é importante o conceito de supernó. Então segue o conceito. Quando tem-se uma fonte de tensão entre dois nós essenciais, considera-se esses dois nós como um único nó. Então percebam que entre o nó que eu vou chamar de nó 2 e o nó que eu vou chamar de nó 3, existe uma fonte de tensão. Então, nesse caso, eu vou aplicar a análise nodal a esse nó como sendo um nó só. Então, eu retiro a fonte de tensão e aplico a análise nodal como se fosse um nó só. Então, aplicando a análise nodal a esse supernó é o mesmo que aplicar a LKC e escrever as correntes em função das diferenças de potencial. E uma das equações vai surgir exatamente desse nó, desse supernó que eu transformei em um nó só. Então, se o potencial nesse nó 2, se eu chamá-lo de V2, e se o potencial nesse nó 3 eu chamar de V3, eu tenho uma equação que é V3 é igual a V2 mais 10i ok? Por quê? Porque do nó 2 para o nó 3 existe uma elevação de potencial. Então, quando eu tenho supernó, do próprio supernó me fornece uma equação que vai me permitir compor as equações que vão resolver o problema. Então, repetindo, se eu chamo esse nó aqui de nó 2, eu chamo esse nó aqui de nó 3, associado ao nó 2 eu tenho um potencial que eu vou chamar de V2. E associado ao nó 3 eu tenho um potencial que eu vou chamar de V3. Ao transformá-lo em um supernó, o próprio supernó me fornece uma equação, que é V3 é igual a V2 mais 10i. Guardem essa equação que nós vamos precisar dela mais à frente. Então, uma vez que eu tenho o supernó, composto pelo nó 2 e pelo nó 3, eu vou aplicar análise nodal a esse nó normalmente, tá? Sem nenhuma diferença, e considerá-lo como sendo um único nó. Então, aplicando análise nodal ao nó 2, eu tenho a corrente Φ, né, que sai do nó 2. Quem é Φ? V2 menos V1 sobre 5. Tenho a corrente que circula pelo resistor de 50 ohms, V2 sobre 50. Tenho a corrente que circula pelo resistor de 100 ohms, V3 sobre 100. E tenho, chegando ao supernó, a corrente fornecida pela fonte de corrente, menos 4. Então, a soma algébrica das correntes tem que ser igual a zero. Então, estou aplicando a análise nodal ao supernó, ok? Quem é o potencial no nó 1? É o próprio potencial da fonte. Ó. Vejam que a referência está aqui embaixo. Então, o potencial desse nó 1 até a minha referência é a própria tensão da fonte de tensão independente, 50 volts. Essa equação é aquela equação que eu disse que a gente ia utilizar. Então, o próprio supernó nos forneceu essa equação. V3 é igual a V2 mais 10i. E quem é a corrente Φ? É V2 menos V1, sendo V1 50 volts, dividido por 5 ohms. Ok? Então, eu vou substituir essas duas equações na equação anterior, substituindo V3 e substituindo Φ, eu tenho uma equação em que eu tenho a única variável, V2. Né? Então, com essa equação, eu consigo determinar o valor de V2. E assim eu consigo determinar Φ. Né? Determinando Φ, eu automaticamente determino V3. Por quê? Porque eu calculei V2 e V3 é função de V2 e de Φ. Então, V3 é 80 volts. Então, sempre que aparecer uma situação como essa, é importante, é bom que se utilize o conceito de supernó, porque ele vai facilitar bastante a solução do problema. Então, vamos fazer um exercício, né? Um exercício de análise nodal, em que a gente pode utilizar o conceito de supernó. Então, esse conceito de supernó vai facilitar a solução do problema.
Utiliza a análise nodal para determinar a tensão V. Então, a tensão V é a tensão no resistor de 10 ohms. Então, pausem o vídeo e tentem resolver o problema. Sem pressa, ok? Considerando que vocês pausaram o vídeo, tentaram resolver sem pressa, gastaram o tempo que foi necessário, agora vamos à solução desse problema, ok? Então, se eu aplicar análise nodal ao nó 1, eu tenho essa equação. V1 sobre 7,5 é a corrente X, que está assinalada aí. V1 menos V2 sobre 2,5 é a corrente no resistor de 2,5 ohms. E eu tenho uma fonte de corrente independente que essa corrente está chegando no nó, por isso o sinal algébrico negativo, né? A gente convencionou já que as correntes que saem do nó a gente vai convencionar como tendo um sinal algébrico positivo e as correntes que chegam, sinal algébrico negativo. Ok. Esta equação aqui é a equação que eu obtenho utilizando o conceito de supernó. Então eu retiro essa fonte de tensão, cuja DDP nos terminais da fonte é Ix, ok? Então a fonte de tensão dependente em corrente, né? Retiro a fonte de tensão e aplico o conceito de supernó, transformo o nó 2 e o nó 3 em um único nó. Então, com isso, eu tenho a corrente que circula pelo resistor de 10 ohms, V2 sobre 10. Tenho a corrente que circula pelo resistor de 2,5, V2 menos V1 sobre 2,5. Então, lembrem do vídeo passado em que a gente analisou um nó, admitir um sentido da corrente desconhecida como saindo do nó. E agora eu estou analisando o nó 2 e a mesma corrente desconhecida, eu não utilizo o sentido que eu convencionei ao analisar o nó 1, mas eu continuo considerando que o sentido dela é saindo do nó por ser uma corrente desconhecida. Está aqui ela, V2 menos V1 dividido por 2,5. Tenho a corrente que circula nesse outro resistor de 2,5, que é V3 sobre 2,5, e tenho V3 menos 12 dividido pelo valor da resistência, 1 ohm, igual a 0. E essa equação é aquela equação que eu tinha mandado vocês guardarem, né? Aquela equação que vai surgir do próprio supernó, da própria fusão do nó 2 com o nó 3. Então, eu tenho uma fonte de tensão, consequentemente, o potencial aqui no nó 3 é maior do que no nó 2. Maior em quanto? Maior do valor da DDP da fonte, né? Então, V3 é igual a V2 mais Ix. Consequentemente, né, eu posso determinar uma expressão para a corrente X. Quem é a corrente X? A corrente X é a corrente sobre o resistor de 7,5 ohms, que é V1 sobre 7,5. Então, de posse dessas equações, eu consigo agora escrever um conjunto de duas equações e duas incógnitas. Escrevo na notação matricial, já tinha conversado com vocês a respeito da importância dessa notação, porque uma vez que nós temos um problema como esse, com duas equações e duas incógnitas, a resolução utilizando o método da substituição é simples, a resolução utilizando o Cramer também é simples, mas vai surgir situações em que nós podemos ter 4, 5, 6 equações, né? E aí a solução computacional ela vai ser necessária. Então vai ser necessário, por exemplo, no caso de vocês, utilizar uma calculadora científica. Tá? Então se acostumem com a notação matricial. Resolvendo, eu tenho V1 igual a 15 volts e V2 igual a 8 volts. Então por hoje é só, tá? Continuem com os estudos e a gente volta em breve.